Beleza. Vamos lá, gente. Boa noite. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Qualquer dúvida da prova, como eu falei, é só falar comigo aqui, a gente resolve. Porque o que acontece? Nós ficamos com muitas aulas para a primeira VA e com poucas aulas para a segunda VA. Então, nós temos que aproveitar ao máximo. Se eu não me engano, nós temos 4 aulas só até a segunda VA. E a gente vai entrar em algumas questões mais polêmicas agora em alguns tribunais internacionais, em alguns órgãos internacionais, e o Tribunal Penal Internacional, eu vou fazer ele logo, porque aí dá tempo, se for necessário ficar uma aula, 2 aulas, a gente fica, porque realmente o Tribunal Penal Internacional demanda aí um tempinho e um conhecimento mais aprofundado, até pela natureza desse tribunal. Vamos lá, nós vamos voltar, vamos fazer uma retomada de conteúdo aqui. E aí agora nós vamos compreender essa proteção internacional dos direitos humanos dessa forma que foi colocada no Tribunal Penal Internacional. Vamos lá. Vamos compreender a criação desse tribunal para fazer uma certa lógica. Depois que a gente compreender a criação do tribunal, nós vamos compreender um pouco a lógica do sistema penal para depois a gente fazer a fusão da proteção penal no cenário da proteção internacional dos direitos humanos em caso de crimes, tá? Para a gente poder compreender alguns problemas envolvendo o Tribunal Penal Internacional. Hoje é um dos tribunais que mais dá polêmica no mundo, é o Tribunal Penal Internacional, por algumas questões que vocês vão compreender hoje, tá? E talvez seja um dos tribunais, em termos de proteção internacional dos direitos humanos, que vocês mais verão a necessidade da área de vocês. Porque o que mais chama atenção no Tribunal Penal Internacional é exatamente a necessidade da cooperação internacional dos Estados. Quem faz a leitura do Estatuto de Roma vê como é importante que os estados que fazem parte do Tribunal Penal Internacional, eles cooperem para que haja uma efetividade do próprio tribunal. Porque não adianta nada existir um Tribunal Penal Internacional, existir uma sentença condenando alguém por um crime que foi cometido previsto no Estatuto de Roma, se não há uma cooperação do Estado, olha que coisa, do Estado em que essa pessoa, esse nacional, ele acabou sendo processado e sentenciado dentro desse tribunal. Agora, imagine a maior dificuldade, porque a grande maioria dos criminosos que são julgados no Tribunal Penal Internacional, geralmente não é em todos os casos, geralmente possuem algum elo ou alguma ligação com o governo daquele país, daquele estado. Então, como que você solicita uma cooperação do Estado se às vezes o réu é uma pessoa ligada ao governo daquele estado? Aquele estado geralmente ele vai se posicionar de uma forma a dificultar a própria atividade do Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque a pessoa que foi sentenciada, culpada, responsabilizada no tribunal, geralmente é uma pessoa que está ligada no governo. Então, é muito difícil quando a gente fala nessa cooperação internacional que tem que existir entre Estado, que faz parte do TPI, e Tribunal Penal Internacional, principalmente quando isso envolve questões de pessoas ligadas ao governo. É muito complicado. Então, é aquela situação. O Tribunal Penal Internacional, o juiz daquele tribunal vai lá e dá uma sentença. Pelas sentenças do Tribunal Penal Internacional, as penas elas são privativas de liberdade até 30 anos, ou multas, ou até a pena perpétua, de caráter perpétuo, ou seja, a pessoa fica presa para sempre lá no Tribunal Penal Internacional em algum lugar. Agora, já pensou, uma pessoa que está num país, é um criminoso, uma pessoa que foi julgada, ligada ao governo, e aí o que acontece? O Tribunal Penal Internacional manda esse Estado fazer a entrega dessa pessoa, tem que ter uma cooperação internacional, e o Estado vira e fala, não vou entregar. Eu não vou entregar, é o primeiro comportamento, eu não vou entregar. Aí é o pedido, né? Pelo amor de Deus, vocês não me entregam, não, porque tem que ter o ato de entrega. Chama ato de entrega. Então, são situações que são dirimidas pelas relações internacionais. Como que fica nessa situação? É muito complicado. Então, na minha opinião, o Tribunal Penal Internacional efetivamente é o tribunal, hoje, que mais demanda
a atuação da área de vocês até para a própria efetividade do tribunal. Enfim, são situações, só separar um pouco, são situações muito complicadas, porque além da gente ter que compreender o funcionamento do Tribunal Penal Internacional, quando a gente chegar aqui na conclusão de uma sentença contra uma pessoa, ainda tem esse ponto, como que se dá efetividade para o cumprimento dessa pena por parte do Tribunal Penal Internacional. Enfim, mas vamos lá. Olha só, nós temos aí um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos uma necessidade. Aliás, vocês assistiram o filme que eu comentei com vocês? Quem aqui assistiu o filme? Pô, não é possível que vocês não viram o filme? Ninguém viu o julgamento de Nuremberg? Eu tinha visto o antigo. Você falou, né? O preto e branco. Povo, vê o filme. É um pedido. Assistam o julgamento de Nuremberg. Tira um tempinho e assiste o julgamento de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi o tribunal de exceção que foi instaurado, foi criado para fazer o julgamento dos nazistas. Nós não tínhamos até então um tribunal penal permanente, uma corte criminal permanente internacional para julgar criminosos que cometessem crimes de altíssima gravidade com repercussão internacional. Então, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos aí a criação de tribunais especificamente para julgar aqueles crimes. Isso aconteceu no pós-Segunda Guerra, isso aconteceu envolvendo o Japão, isso aconteceu até com Ruanda. Na verdade, já foi um tribunal penal internacional, mas especificamente para Ruanda. Nós vimos isso acontecer para a Iugoslávia. Enfim, o tribunal de exceção, ele é criado para julgar determinadas pessoas que cometeram crimes, e a partir do momento em que esses julgamentos cessam, acabou o julgamento, esses tribunais são extintos. Então, esses tribunais, eles são vedados pelas normas de direitos humanos, por quê? Porque todo o cenário de proteção aos direitos humanos enxerga essa criação de tribunais chamados tribunais ad hoc, ou tribunais de exceção, com uma característica de parcialidade. É como se esses tribunais fossem parciais. É como se pegasse Nuremberg. Quem lê o livro ou quem viu o filme vai ver. Os juízes do Tribunal de Nuremberg eram 4 juízes dos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então, não dá nem para se falar em imparcialidade aqui. Qualquer tribunal que seja criado depois, a imparcialidade ela fica comprometida. Então, o que pensou? Gente, no cenário internacional existem tantos crimes de altíssima gravidade, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão, e aí pensou-se na organização de um tribunal que fosse permanente. Mas como todo tribunal internacional, para que ocorra uma criação de uma corte, de uma comissão, de um tribunal internacional, é necessário uma lei internacional antes. Então, os estados se organizaram e pensaram, não, a gente tem que realmente ter aí a criação de um tribunal. Se eu não me engano, 148 países na época, foram 148 estados, eles se reuniram ali para discutir a necessidade da criação, primeiro da publicação de uma lei internacional que tratasse especificamente dessa questão penal no cenário internacional, dos crimes internacionais, naquelas específicas situações em que os estados estavam com seus judiciários sem eficácia. Então, quando existe o cometimento de um crime dentro de um estado e o sistema acusatório, o sistema punitivo, o judiciário, os poderes, eles são omissos ou são ineficazes em termos de responsabilização criminal dessas pessoas que cometeram, porque esses crimes são considerados crimes internacionais? São. Mas antes eles são considerados crimes internos, crimes nacionais. E o que se espera de um Estado é que o Estado responsabilize criminalmente essas pessoas que cometeram esses crimes dentro dos países. Caso não ocorra essa responsabilização dentro dos países, é que o Tribunal Penal Internacional vai poder entrar e fazer alguma coisa por meio da sua procuradoria. Então, esse é o caráter complementar do Tribunal Penal Internacional.
Então, esses 148 países aí se mobilizaram no cenário internacional, com reuniões. E em Roma, em 1998, foi publicado um estatuto. Por isso que esse estatuto se chama Estatuto de Roma, porque foi publicado em Roma. Então, lá em Roma, em 1998, é publicado um estatuto, e esse Estatuto de Roma é o nome dessa lei internacional, desse tratado. Esse Estatuto de Roma, ele cria o Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma, que é um tratado. Além da criação do tribunal, esse Estatuto de Roma tem várias regras ali contidas dentro dele, inclusive quais são os crimes que podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, não é qualquer tipo de crime. Às vezes as pessoas me perguntam, professor, esse crime aqui, será que essa pessoa pode ser processada no Tribunal Penal Internacional? Vocês vão ter que pegar o Estatuto de Roma, ler lá quais são os crimes e os atos, eu vou compartilhar com vocês hoje, e vocês vão ver, será que essa pessoa, ela se encaixa, o fato que essa pessoa cometeu, se encaixa aqui nesse Estatuto de Roma? Se encaixa, então é de competência do Tribunal Penal Internacional. Se não tem ali nenhuma previsão, não vai ser de competência do Tribunal Penal Internacional. Agora, como que funciona isso? Ok, lá em 1998 é publicado o Estatuto de Roma. O próprio Estatuto de Roma prevê, para que ele entre em vigência internacional, ou seja, para que ele tenha validade internacionalmente, o tribunal efetivamente poder começar a funcionar, nós precisamos pelo menos de 60 países para ratificarem o Estatuto de Roma. Então, foi só em 2002 que completou esses 60 estados ratificando essa lei internacional e aceitando o Estatuto de Roma dentro dos seus territórios. Então, quando chegou lá nos 60, isso aconteceu em 2020, o Estatuto de Roma passa a ter vigência no cenário internacional. Então, o Estatuto de Roma começa a ter competência para julgar, na verdade, ter o seu pleno funcionamento em 2002. Isso é bem questionado. Por que o Estatuto de Roma é de 98 e por que o funcionamento do Tribunal Penal Internacional só se deu no ano de 2002? Porque o próprio Estatuto de Roma trouxe essa previsão. O Tribunal Penal Internacional, o próprio Estatuto só vai ter vigência, validade na sociedade internacional, e o Tribunal Penal Internacional só vai poder funcionar depois que 60 países ratificarem essa convenção, esse tratado, esse estatuto, aceitarem o Tribunal Penal Internacional internamente. É uma forma de puxar os estados ali para ter uma rotatividade em termos de, olha, existe esse sistema internacional e ele tem que ter validade, então não adianta nada criar um sistema internacional e nenhum país ter essa adesão e ter essa movimentação em termos de fazer acontecer um Tribunal Penal Internacional. Isso acontece em 2002. E é até bom, porque quando um tratado ele entra em vigor no cenário, ele é publicado, é bom que os países tenham conhecimento desse tratado e se organizem internamente para fazer parte desse tratado. Conhecer, ver o que pode acontecer, começar os seus processos internos, que é uma burocracia muito grande, não é simplesmente chegar e falar, olha, nós temos interesse em fazer parte desse sistema internacional. Não, são vários decretos que são publicados, tem a participação do Congresso, tem a participação do Poder Executivo, é publicado um decreto no final, e só a partir disso é que aquele Estado efetivamente está inserido dentro de um sistema internacional. É assim que funciona dentro da sociedade internacional. Como eu acredito que vocês têm a disciplina Direito Internacional, e quando vocês estudam Direito Internacional, o processo de ratificação de um tratado é passado na disciplina Direito Internacional. Mas só que vocês já têm essa noção, já sabem como que funciona, né? Precisa de ter uma manifestação do Estado para que faça parte desse tribunal, desse sistema internacional. Com o Tribunal Penal Internacional não foi diferente. Então, a grande maioria dos países acabaram fazendo essa ratificação, esse processo de ratificação, concluindo o processo de ratificação no ano de 2002. Então, em 2002, nós temos ali aquela formação, aquela criação daquele Tribunal Penal Internacional. Ok, beleza.
Agora, vamos compreender um pouquinho como que funciona o sistema penal, para a gente poder fazer a fusão das questões aqui, para a gente poder compreender alguns pontos muito característicos do Tribunal Penal Internacional, do TPI. Vamos lá. Olha só, o que que acontece? Quem estuda o direito penal, quem é criminalista, quem atua na área criminal, sabe que o direito penal tem uma característica um pouco diferente das outras áreas do direito. Como assim? Como que funciona essa questão do direito penal? Funciona da seguinte forma. Uma pessoa, isso acontece no Brasil também, tá? No Brasil acontece dessa forma. Na verdade, eu vou falar como que vem até na Constituição Federal. Ninguém pode ser responsabilizado criminalmente, ninguém pode ser responsabilizado criminalmente sem que haja uma prévia previsão legal, ou seja, o crime tem que estar descrito no Código Penal. E sem que haja uma pena, uma penalidade para aquele crime. Então, por exemplo, se uma pessoa comete um crime, eu só posso afirmar que essa pessoa cometeu um crime se o Código Penal ou outra lei penal traga expressamente a descrição da conduta criminosa. Vou pegar um exemplo para vocês, eu acho que eu falei isso na última aula. Suponhamos o crime de furto. Quando uma pessoa furta alguma coisa de alguém, por que essa pessoa vai responder pelo crime de furto? Porque o artigo 155 do Código Penal prevê, ele não coloca assim, furtar algo, não é assim. Vem escrito assim, subtrair para si ou para outra pessoa, coisa alheia móvel. O crime de furto é isso. Então, eu sei que a pessoa vai responder por uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, porque isso está escrito no Código Penal brasileiro. Mas se não tivesse, isso não seria crime? Exatamente. A gente chama isso no direito penal de princípio da reserva legal, também chamado de taxatividade do direito penal. Para uma pessoa responder por um crime, ter um processo criminal contra ela, o Código Penal ou outra lei penal tem que trazer a conduta criminosa escrita, não pode ser presumido, e tem que ter a pena. Qual que é a pena que a pessoa vai responder? Então, isso nós chamamos de princípio da reserva legal. Existe uma reserva da lei. Tem que ter previsão na lei, senão a pessoa não vai cometer crime. Tem um caso que está na Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil, que é exatamente aquele caso que eu mencionei para vocês, daquele médico que ele praticou vários crimes. Por que o caso dele chegou no Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Não foi pelos mais de 100 estupros que ele praticou, porque em relação aos estupros, o estupro ele tem lá, se eu não me engano, artigo 213, 214 do Código Penal Brasileiro, tem lá a descrição, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, enfim. Está lá previsto o estupro, ok, ele foi responsabilizado aqui dentro pelo crime de estupro. Agora, o que acontece? Ele tinha uma clínica de reprodução humana e ele furtou, ele se apropriou de embriões que estavam congelados e nunca devolveu isso para ninguém. Ninguém sabe o que ele fez. Se ele vendeu esses embriões, ninguém sabe disso. Então, ele não foi responsabilizado por esse crime. Por que ele não foi responsabilizado por esse crime? Porque não existe nenhuma lei no Brasil que coloque ali subtrair embriões, isso não tem a descrição. Ah, mas não pode encaixar em furto? Não, porque ele tem características muito especializadas aqui. Então, o que acontece? O caso está no Sistema Interamericano e a Comissão Interamericana já recomendou ao Brasil. Coloca aí no seu Código Penal um crime especificamente para esses casos de subtração de embriões, porque não tem. Então, é muito complicada essa questão penal, porque você tem que pegar o fato e ficar tentando encaixar nas condutas para você poder responsabilizar criminalmente uma pessoa. Por que a gente está falando disso? Isso dentro do sistema penal brasileiro e até de outros países. Por que a gente está falando disso aqui? Nós estamos falando disso aqui porque no Tribunal Penal Internacional acontece da mesma forma. O que acontece? Nós temos um Estatuto de Roma. Esse Estatuto de Roma, ele prevê quais são os crimes não de uma forma detalhada, igual acontece nos códigos dentro dos estados, dentro dos países, mas prevê ali quais são os crimes, e se a gente não consegue encaixar,
dentro do Estatuto de Roma, a Procuradoria não vai poder fazer. Aliás, a Procuradoria pode até fazer, mas vai chegar na hora da defesa que talvez o advogado de defesa dessa pessoa que está sendo acusada no Tribunal Penal Internacional alegue o seguinte: olha, o Estatuto de Roma não tem nada que traga aqui em termos do que ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado por um tipo de crime que não é o maior problema envolvendo as tragédias ambientais, é esse. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Não tem aqui a descrição exata de que isso que ele cometeu está previsto no Estatuto de Roma. Pode ser crime lá dentro do país dele, mas aqui, para fins de Tribunal Penal Internacional, tem que ter a previsão também no Estatuto de Roma. É uma regra penal. Isso é no mundo inteiro. Então, essas são as maiores defesas que são feitas lá no Tribunal Penal Internacional. Quando tenta encaixar o fato que aconteceu a um crime descrito no Estatuto de Roma, e aí a defesa vai tentar falar, não, isso aqui não. A defesa geralmente faz isso. Não, isso aqui não se aplica, porque não tem previsão aqui no Estatuto de Roma para isso ser crime. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque até agora nós estudamos a proteção internacional dos direitos humanos, onde nós estudamos a proteção internacional dos direitos humanos em tribunais de direitos humanos. Os tribunais regionais, as cortes regionais de proteção aos direitos humanos, elas não têm reparação penal, elas não aplicam responsabilidade penal, elas aplicam responsabilidade civil. Até agora, por exemplo, se a gente submete um caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e isso vira uma ação lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vai sair uma recomendação, por mais que tenha crime envolvido, vai sair uma recomendação de natureza civil contra o Estado. Olha, Estado, você é obrigado a criar uma lei. Estado, você é obrigado a indenizar as vítimas. Estado, você é obrigado a criar um órgão de apuração de alguma coisa. Você é obrigado a responsabilizar alguém. E são obrigações de natureza civil. Até agora, nós não estudamos, dentro da proteção internacional dos direitos humanos, decisões diretamente criminais. Nós veremos hoje no tribunal, porque só existe um único tribunal que pode emitir esse tipo de decisão e fazer esse tipo de decisão em sentença, que nós chamamos, que é o Tribunal Penal Internacional. Outro ponto, até agora, nós estudamos tribunais em que quem é o réu, quem está sendo responsabilizado, são os estados. Se vocês pegarem os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, sistema interamericano, sistema europeu, até o próprio sistema africano, os réus sempre vão ser os estados. Quando a gente estuda a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, lá também a Corte da Haia, que é a Corte da ONU, o Tribunal Penal Internacional não é da ONU, ele é um tribunal independente. Quem mantém o Tribunal Penal Internacional não é verba da ONU, tá? Ele tem um orçamento próprio. Quem são os réus na Corte Internacional de Justiça? Os estados. Então, até agora, nós não vimos um tribunal em que o réu é uma pessoa, ou que o réu é um grupo de pessoas. Porque na responsabilidade penal, a gente não pode mandar prender o Estado. Como que você aplica uma pena de 30 anos de prisão para um país, para um Estado? Não tem como. Então, esse é aquele tribunal que a gente fica assim, professor, a gente passa as aulas, né, estudando a violação de direitos humanos, e a gente fica assim, mas professora, não tem um tribunal para pegar a pessoa, mandar prender aquela pessoa, porque ela cometeu um crime de altíssima gravidade? Enfim, tem, e chegou o momento da gente estudar, é o Tribunal Penal Internacional. Mas vamos lá, mas também não é qualquer crime, tá? É uma tendência muito grande a gente estudar o Tribunal Penal Internacional e pensar assim, gente, mas será que aquele caso que aconteceu aqui no Brasil, tal, será que não se enquadra para essa pessoa poder ser processada, né, no Tribunal Penal Internacional? Muitas pessoas me perguntam se um crime cometido contra uma única pessoa, principalmente quando um crime ele é de altíssima gravidade e ganha uma grande repercussão. Por exemplo, esse horror aí desse crime que aconteceu com essa criança, que foi o Henri Borel, aí já me perguntaram, professora, mas isso aí não é... Já chegou para mim. Acho que uns 2 dias depois que o casal foi preso, chegou, professora, só uma dúvida, lá no Instagram, só uma dúvida, que esse caso não poderia ir para o Tribunal Penal? Não vai encaixar em nenhuma situação ali do Tribunal Penal Internacional,
esse caso tem que ser responsabilizado aqui internamente. A gente vai estudar quais são os casos que se encaixam no Tribunal Penal Internacional. Depois que a gente fizer isso, é que eu vou apresentar para vocês algumas tentativas aí de dar uma amplitude maior para a competência do Tribunal Penal Internacional, e vou mostrar para vocês um vídeo de uma pessoa que teve sucesso com algo que não tem uma previsão expressa no Estatuto de Roma, que é a de mais novo, mas vamos chegar aqui e compreender o Tribunal Penal Internacional para a gente compreender como que chegou nessa situação, tá? Então, vamos lá. Um Tribunal Penal Internacional que foi criado pelo Estatuto de Roma e começou o seu funcionamento no ano de 2002. Aí. Foi criado um tribunal, uma corte permanente pelo Estatuto de Roma, permanente mesmo, está lá sempre, não é aquele tribunal de exceção, ele não é um tribunal de exceção, ele é um tribunal permanente, ele sempre vai estar lá para julgar crimes de competência do Estatuto de Roma. E ele foi aprovado na época por 120 estados. O Estatuto do Tribunal de Roma, do Tribunal Penal Internacional, ele entra em vigor internacional em 1º de julho de 2002. Foi quando os 60 fizeram a ratificação. E aí o Brasil assina efetivamente o tratado em 2002 e promulga o decreto interno aqui. Esse decreto é o decreto que diz, olha, o Estatuto de Roma tem validade dentro do Tribunal Penal, o Tribunal Penal Internacional e o Estatuto de Roma têm validade dentro do Brasil. Foi por meio desse decreto aqui, ó. Tanto que, isso aqui foi em 2002. Em 2004, nós tivemos uma reforma na nossa Constituição Federal. Houve uma mudança muito grande, a gente chama até de reforma constitucional. Teve uma emenda constitucional, que a gente chama de emenda 45, é o número dela. A emenda constitucional número 45, ela é de 2004. 2 anos depois, a palavra Tribunal Penal Internacional aparece na nossa Constituição Federal. Então, essa reforma constitucional de 45 pega a Constituição Federal, muda muita coisa dentro da Constituição Federal, e uma das mudanças foi inserir um parágrafo lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é um dos principais artigos da nossa Constituição, dizendo que o Brasil aceitou a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e ele tem validade aqui dentro do Brasil. Essa questão chegou a parar até na nossa Constituição Federal, quando vocês pegam o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, de 1988. Com a reforma de 2004, que foi depois que o Brasil ratificou o Estatuto de Roma, aparece lá nos últimos parágrafos do artigo, parágrafos, não incisos, tá? Parágrafo é aquele que tem uma cobrinha. Lá nos últimos parágrafos do artigo 5º, aparece que o Brasil aceitou a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, não tem discussão em termos da aplicabilidade do Estatuto de Roma e dessa possibilidade de brasileiros que cometeram crimes aqui dentro do Brasil, e houve uma ineficácia do sistema judiciário brasileiro. E se esses crimes se enquadram nos crimes previstos como sendo de competência do Estatuto de Roma, brasileiros podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Brasileiros podem ser condenados pelo Tribunal Penal Internacional e podem cumprir pena que foi aplicada pelo Tribunal Penal Internacional, a depender da gravidade da situação. Então, o Brasil faz parte. A partir do momento em que a gente afirma que o Brasil ele faz parte e que ele promulgou esse decreto, é a mesma coisa de dizer brasileiros podem ser processados, responsabilizados, sentenciados no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Tá? Então, a posição do Brasil em relação ao Tribunal Penal Internacional é essa. Já tinha mostrado para vocês, trata-se de uma estrutura completamente modernizada, bem informatizada, muito moderna mesmo, tanto externamente como internamente, com exceção dessa sala. Essa sala, como eu disse para vocês, raramente ela é utilizada. Geralmente eles utilizam as outras salas que são extremamente modernas também. Agora, na pandemia, eles conseguiram fazer até o isolamento parece umas tampas de acrílico, para cada juiz, para a defesa, as pessoas ficam completamente separadas por uma
só a cápsula de acrílico, assim, aquelas salas são as salas menores, mas existe essa sala quando acontece principalmente algum evento, alguma palestra. Acontecia muito quando tudo estava acontecendo presencialmente. Só que realmente ela não tem uma estrutura informatizada para fazer todas essas transmissões que a gente vê acontecer. As demais salas são mais bem equipadas e informatizadas. Essa sala foi só para manter mesmo uma tradição de uma sala de julgamento bem europeia, bem holandesa mesmo. Ela é mais utilizada para eventos, posse, é mais para solenidades, tá? As salas de julgamento mesmo, onde as coisas acontecem lá, elas são um pouquinho diferentes. Elas seguem mais a estrutura do Tribunal Penal Internacional, que é essa aqui. Tudo lá é sem cor, gente. Tudo lá é muito branco, muito cinza, tudo do vidro. Não tem muita cor lá dentro, não. O negócio é bem excêntrico, parece é o quarto branco. Fala, é muito cinza clarinho, branco, cinza clarinho ali. Você fica até perdido, gente. Tanta coisa cinza clarinho, vidro e... Enfim, só essa sala aqui é um pouquinho diferente, tá? Vamos lá para as características do Tribunal Penal Internacional. Primeiro, a sua independência. O Tribunal Penal Internacional, ele não faz parte da ONU. Ele não está ligado a nenhum sistema internacional de proteção. Ele é ele. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele tem completa independência para poder julgar, para poder processar, para poder agir em relação a qualquer pessoa que, desde que aquele Estado, a pessoa daquele Estado, onde aconteceu o crime, o fato, faça parte do Tribunal Penal Internacional e tenha ratificado o Estatuto de Roma. O que não pode acontecer? O Tribunal Penal Internacional, ele não pode entrar em estados que não façam parte do Estatuto de Roma. Esse é o maior problema que nós temos em termos de... professora, por que o Tribunal Penal Internacional até hoje não fez nada em relação ao terrorismo? Por que ninguém envolvido no Estado Islâmico até hoje não foi processado no Tribunal Penal Internacional, considerando a gravidade dos crimes que acontecem? Até pelos crimes é possível, sim, acontecer uma responsabilização no Tribunal Penal Internacional. O problema é que de onde sai o negócio, essas pessoas, elas estão lá dentro de países e estados que não fazem parte do Tribunal Penal Internacional, que não ratificaram o Estatuto de Roma. Então, nesse ponto, existe uma limitação. Existe um limite ali. Ele é independente no sentido de que, primeiro, ele não é igual à Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal ligado à ONU. O único tribunal ligado à ONU é a CIJ. Ele é independente porque ele é um tribunal próprio. Mas como que ele se mantém se ele não é ligado à ONU? Ele tem um orçamento próprio. Então, todos os países e estados que fazem parte, hoje, se eu não me engano, 123 ou 124 estados integram o Tribunal Penal Internacional e ratificaram o Estatuto de Roma, vigentes hoje. Como que sobrevive? Tá, o Brasil, por exemplo, ele não manda o valor lá, ele tem que pagar para a ONU, lá no orçamento, tem também o orçamento próprio do Tribunal Penal Internacional. Claro que não é o mesmo valor, mas tem um valor que é encaminhado para o Tribunal Penal Internacional. Então, são os estados que fazem parte do Tribunal Penal Internacional que mantêm o funcionamento desse Tribunal Penal Internacional. Então, ele se organiza internamente, ele tem todo um orçamento, ele faz os seus gastos e ele é independente. Ele me lembra a OAB. Né? A OAB é um negócio meio assim, deslocado, ela não faz parte do Executivo, do Judiciário, do Ministério, não faz parte dos poderes. E até o STF declarou que a OAB é uma entidade chamada entidade sui generis. Ela não está ligada a nada, ela não presta conta. A OAB presta conta para ela. Mas, enfim, o Tribunal Penal Internacional ele é um órgão bem independente. Só que, assim, professor, o Tribunal Penal Internacional ele poderia agir dentro de estados que não fazem parte do Estatuto de Roma? Aí tem uma relação de dependência com a ONU, que é mais para o final a gente vai falar sobre essas questões, tá? Não teria uma forma do Tribunal Penal Internacional julgar pessoas envolvidas, por exemplo, no terrorismo, no Estado Islâmico, mesmo considerando que os países não façam parte desse sistema internacional? Tem uma brecha aí no cenário internacional que permite, a gente vai ver isso, acho que a gente já conversou sobre isso, mas tem aí um órgão da ONU
que se mandar um documento para o Tribunal Penal Internacional, é possível sim que o Tribunal Penal Internacional tome alguma providência em relação a esses estados que não façam parte do Tribunal Penal Internacional. Tem sim, tá? É o que mais acontece, Hillary. Esse é o problema. Porque, veja bem, vamos pegar o exemplo aqui dos ataques terroristas que aconteciam na França, que aconteceram na Bélgica. Tanto Bélgica como França fazem parte do Tribunal Penal Internacional. O problema não é quem sofreu, o problema não é a vítima aqui. O problema não é o país vítima, não é o ponto. Como é um tribunal, aqui não é um tribunal que julga Estado, aqui é um tribunal que julga pessoas. Aqui o ponto de vista do réu é perguntar o seguinte: de onde saiu essa ordem? Onde essa pessoa está? Esse nacional. Porque é um ponto muito subjetivo. A ordem saiu lá do país X. Esse país faz parte? Não faz parte. Essa pessoa vai estar lá dentro. Ninguém do Tribunal Penal Internacional vai poder entrar lá para pegar essa pessoa. Então não adianta. Ela pode ir lá na Bélgica, até porque essas pessoas morrem, né, nos ataques. Mas a ordem saiu lá de um grupo que está lá dentro do Afeganistão, por exemplo. Está lá. Não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Essa pessoa está lá dentro do Afeganistão. Não adianta nada. Pode começar um processo, a pessoa nem vai se defender. Vai acontecer. Um oficial de justiça prestando serviço para o Tribunal Penal Internacional foi cumprir um mandado dentro de um país desse do continente asiático. Ela ficou 7 dias numa sala, presa numa sala, porque fizeram toda uma investigação para saber quem que era a mulher. Ela foi levar um documento, ela foi cumprir uma ordem do Tribunal Penal Internacional. 7 dias dentro de uma sala. A equipe toda lá do Tribunal Penal Internacional ficou presa lá dentro para ver o que era, averiguou o que era, pegou o documento e liberou o povo. Então, assim, não pode. Esse é o principal problema que a gente enfrenta com o Tribunal Penal Internacional. O Iraque, ele não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Então, se o iraquiano, ele está lá dentro do Iraque, ele dá uma ordem para fazer o que for em outro país, por exemplo, aconteceu o problema lá, você tem que levar em consideração a nacionalidade dele. Aquele Estado não faz parte do Estatuto de Roma. Então, o Tribunal Penal Internacional não pode nem entrar. O oficial de justiça cumprindo ordem do Tribunal Penal Internacional não pode nem entrar no país se não tiver autorização para cumprir. Primeiro, porque o país não é obrigado a entregar. E ele não vai entregar essa pessoa. Então, é como se assim, é um processo que, se mesmo que tenha, ele não vai ter efetividade nenhuma. Por quê? Porque nenhum Estado vai cumprir uma sentença e entregar um nacional seu se aquele Estado não faz parte daquele sistema internacional. Então, é como se não tivesse efetividade nenhuma. Aqui, a gente não olha do ponto de vista, infelizmente, tá? A gente não olha do ponto de vista do local onde aconteceu. França, tá? Muito, muito complicado. Gente, a procuradora, ela está tentando mexer fuçar lá, é doida, está tentando fuçar lá no Estado Islâmico. Tem anos que essa mulher está lutando para entrar em locais que não fazem parte do Tribunal Penal Internacional, só que ela depende de um documento da ONU, que o negócio não chega nunca para essa mulher lá. Mas depois nós vamos chegar nesse ponto. Mas deu para compreender como funciona? Sim, professora, obrigada. Pois é, essa é a questão. Só nacionais daquele Estado que ratificou e faz parte do Estatuto de Roma é que podem ser responsabilizados pelo Tribunal Penal Internacional, tá? Mas vamos lá. Bom, em relação ao terrorismo, tem outros pontos também, porque nem sempre o terrorista ele é um nacional de países que não fazem parte. Então, por exemplo, na Bélgica, tem muitas pessoas ligadas a grupos terroristas que são nacionais da Bélgica. Então, essas pessoas, elas podem ser julgadas pelo tribunal. Na Bélgica tem até uma operação que foi feita lá, que deflagrou muitas pessoas que estavam envolvidas em grupos terroristas, inclusive nos ataques. Como eles são nacionais da Bélgica, são belgas, e a Bélgica faz parte, nesse caso específico pode, tá?
não tem caso de terrorismo que pode. É a mesma coisa de um brasileiro. Um brasileiro quer ser terrorista. Aí o brasileiro, ele vira terrorista e comete um ataque terrorista. A questão do terrorismo, ela não é só ligada ao Estado Islâmico, não. O Estado Islâmico é só um ponto do problema envolvendo o terrorismo no mundo, tá? Tem muitas questões aí. Mas, enfim, voltando para a tela, hoje não pode ficar nenhuma dúvida nesse tribunal. Essa é a questão, primeiro, da independência. É um órgão totalmente independente, não é ligado a nenhum outro órgão internacional e tem o seu funcionamento e orçamento próprio. Segundo, o caráter subsidiário. O que é esse caráter subsidiário complementar? O Tribunal Penal Internacional, não é que aconteceu o crime hoje, que na próxima semana a Procuradoria já quer montar uma ação contra uma pessoa. Não. Tem que ficar comprovado que dentro do Estado não houve uma ineficácia do sistema interno de responsabilização, ou como quis. O Estado simplesmente, o governo simplesmente olhou para aquilo ali, fez uma vista grossa, tampou tudo, engavetou tudo, falou, não vou fazer nada aqui, porque são pessoas ligadas ao governo, eu não vou fazer nada. Então, você tem duas situações. Ou quando o Estado, ele se mostra incapaz em termos de não temos uma estrutura aqui de responsabilização, o nosso judiciário ele não é efetivo, ou quando ele não tem a menor vontade de fazer a punição desses criminosos. Aí os casos são encaminhados para o Tribunal Penal Internacional para tomar uma providência. Como que funciona esse encaminhamento do Tribunal Penal Internacional? Primeiro, qualquer pessoa pode apresentar uma denúncia. Qualquer pessoa, na verdade, não é nem a palavra denúncia, vamos falar a palavra correta. Qualquer pessoa pode encaminhar um pedido de investigação. Então, como eu falei para vocês na aula passada, os pedidos de investigação são direcionados para a Procuradoria. Quais são os principais órgãos do Tribunal Penal Internacional? Primeiro, o Tribunal Penal Internacional ele é composto por 18 juízes. São 18 juízes com mandato de 9 anos. Então, nós temos uma estrutura dos juízes que vão julgar. Mas quem acusa? Nós temos aqui a Procuradoria. Então, a Procuradoria tem uma procuradora-chefe, com demais procuradores que atuam ali, auxiliam, tem todo um corpo de pessoas ali que auxiliam dentro dessa Procuradoria. Então, o que acontece? O Tribunal Penal Internacional, ele não tem uma polícia própria. Tem um autor, se eu não me engano, ele chama Antônio Casseri. Ele escreveu um artigo muito interessante sobre o Tribunal Penal Internacional, que foi publicado num periódico europeu, e ele usou um termo bem interessante, é o gigante sem braços e pernas. Ele chama o Tribunal Penal Internacional de gigante sem braços e pernas. É muito complicado, porque o Tribunal Penal Internacional realmente é um gigante. Ele tem um poder muito grande de julgar pessoas e aplicar penas, inclusive, de caráter perpétuo, que não é permitido dentro dos países. Aqui no Brasil não é permitido a pena perpétua. E pelo Estatuto de Roma é possível. Então, o Tribunal Penal Internacional ele tem uma força de poder responsabilizar criminalmente um criminoso mesmo de crimes internacionais, crimes de alta gravidade. Ele é um gigante, só que ele é um gigante sem braços e pernas. E é um autor que só escreve sobre o Tribunal Penal Internacional. Como assim? O Tribunal Penal Internacional ele tem uma procuradoria que acusa, mas o Tribunal Penal Internacional não tem uma polícia própria. Então, quando a gente fala assim, investigação, como que você investiga sem ter agentes, sem ter pessoas que vão fazer a investigação? Igual quando a gente fala aqui no sistema interno. Quando acontece um crime aqui dentro do país, a gente acompanha a movimentação da polícia. Então, você tem agentes que vão lá, que fazem a investigação, ficam investigando, para chegar a ter elementos para poder encaminhar para o Ministério Público fazer a denúncia. Isso não tem no Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional tem a Procuradoria, que denuncia os acusados, formaliza uma denúncia, e tem os juízes, tem secretaria, tem toda aquela estrutura ali para auxiliar, mas os dois principais órgãos são esses, não tem a polícia que investiga. Como que faz? O Estatuto de Roma prevê, olha só o ponto que eu estava falando para vocês no começo da aula, que vai diretamente na questão da área de vocês. O Estatuto de Roma prevê que essa atividade de investigação tem que ser feita por meio da cooperação internacional, ou seja, o próprio Estado tem que ajudar o Tribunal Penal Internacional a investigar o seu nacional, olha isso, a investigar o seu nacional
para fornecer elementos para a Procuradoria. O que acontece, gente? O Estatuto, quando uma lei internacional ela é criada, um tratado é criado, ele é criado na boa-fé. Imagina-se que vai ter uma relação internacional, que vai ter uma cooperação internacional. Pode até ser que tenha. O problema é quando esses réus estão ligados ao governo. É muito complicado mesmo essa questão. Aí, quando a Procuradoria vê que ela não tem essa cooperação internacional do Estado, ou seja, pode esquecer, ali quem foi responsável pelas mortes, quem foi responsável pelos crimes contra a humanidade, são pessoas ligadas ao governo. A gente não vai ter nenhum retorno ali do Estado em termos de pedir o auxílio da polícia deles. Aí, o que acontece? Eles acabam pedindo auxílio de outras polícias de outros países mais próximos, até por questão geográfica de deslocamento. Eu sei que a polícia da Holanda ajuda muito, mas às vezes, quando é por ali, né? Agora, se for um lugar mais longe, fica complicado. Então, às vezes, a Procuradoria, posso dizer para vocês mesmo, porque, por ver, às vezes a Procuradoria do TPI, ela fica assim, querendo fazer e fica tentando entrar em contato para pedir o auxílio, porque ela não tem a polícia, não existe a polícia do TPI para fornecer elementos, e ela entra em contato com os países que vai tentando fazer uma cooperação internacional até ela achar algum país que quer auxiliar para fornecer um sistema, né, de policiamento, para fazer um grupo de investigação para auxiliar o Tribunal Penal Internacional. Isso aconteceu muito em relação à República do Congo e Uganda. Eu vi uma cooperação muito grande da polícia da Holanda, nesses casos especificamente, porque os estados, a não ser que sejam assim, grupos rebeldes, que o governo tem interesse que eles sejam julgados, aí o governo faz uma cooperação internacional, como aconteceu naquele primeiro caso que eu falei para vocês que foi julgado. Ele era realmente uma pessoa que se insurgiu contra o governo. Então, o governo até queria que ele fosse julgado pelo Tribunal Penal Internacional, mas se envolver alguém do governo, é uma sensação de impotência muito grande, porque realmente o Tribunal Penal Internacional não tem um sistema de policiamento e ele precisa da cooperação internacional dos estados, que vai auxiliar fornecendo material, né, estrutura e até pessoal para poder fazer essas investigações e auxiliar os trabalhos da Procuradoria. Bom, então tem essa característica da subsidiariedade e a competência. Quais são os crimes que o Tribunal Penal Internacional pode julgar? O Tribunal Penal Internacional só pode julgar esses crimes aqui, ó. Crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. O Estatuto de Roma descreve, e a gente já vai ver agora quais são esses crimes, tá? Quem o Tribunal Penal Internacional pode processar? Pessoas físicas maiores de 18 anos. É uma regra muito parecida com o Brasil. Aqui no Brasil, apenas maiores de 18 anos podem ser processados pela justiça comum. Menores de 18 anos têm uma justiça especializada que se chama Juizado da Infância e Juventude. No Tribunal Penal Internacional não tem o Tribunal Penal Internacional da Infância e Juventude, mas tem aqui a regra, o Tribunal Penal Internacional só pode processar pessoas físicas, ou seja, exclui Estado, só pessoas maiores de 18 anos. E os crimes são imprescritíveis. O fato aconteceu em 2010. O Tribunal Penal Internacional tem até, enquanto ele funcionar, para fazer uma investigação, enquanto a pessoa estiver viva, para fazer uma investigação e sentenciar e responsabilizar essa pessoa, tá? Os crimes não tem prazo. Você tem tribunal, você tem 5 anos para processar, você tem 10 anos, não. É imprescritível, não tem prazo. Aconteceu, o tribunal pode... mas, gente, isso aconteceu há 15 anos atrás, não tem problema. Não prescreve. Os crimes são imprescritíveis. Tribunal Penal Internacional, além da Procuradoria, das secretarias que auxiliam, ele tem uma composição de 18 juízes. Então, quando chega um caso, se eu não me engano, lá estava com 20 e poucos casos em andamento, 20 e poucos casos em andamento, a última vez que eu tive um contato recente, eles são distribuídos. Então, um caso, o que acontece? A procuradora fez a investigação por meio de um auxílio, de uma cooperação internacional, então ela já tem elementos, ela fala, realmente,
essa pessoa ou essas pessoas praticaram crimes de competência do TPI. A procuradora formaliza uma denúncia, é uma peça, ela digita lá uma peça processual, uma peça mesmo, um documento, que se chama denúncia, e ela oferece uma denúncia contra um réu, ou alguns réus que cometeram esses crimes. Ela vai denunciar, então parte dela a decisão de denunciar uma pessoa. Então ela oferece essa denúncia, e essa denúncia vai para um dos 18 juízes, é distribuído para um deles, e esses juízes agora que vão dar seguimento a esse processo, realizar audiências com a presença da procuradora, até chegar numa sentença. A sentença final sai dos juízes, é igual acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando acontece um crime de natureza pública, o Ministério Público, por meio de um promotor ou de uma promotora, eles oferecem denúncia, vai para um juiz ou uma juíza criminal, e aí tem toda uma questão, tem o réu constitui a defesa, apresenta a defesa, tem as audiências até chegar numa sentença. Quem dá a sentença são os juízes. Isso acontece igual no Tribunal Penal Internacional também. Lá também a sentença vai vir dos juízes, tá? O mandato é de 9 anos, eles não podem ser reeleitos, não tem essa possibilidade de reeleição igual tem lá no sistema interamericano, deu 9 anos, ok, fechou, a não ser que esses juízes estejam com processos em andamento. Se esses processos estiverem em andamento, eles só podem deixar o Tribunal Penal Internacional depois que eles sentenciarem esses processos. Então, é possível ter uma movimentação maior que 18 juízes lá dentro do âmbito do Tribunal Penal Internacional. A responsabilidade penal aqui, ela é individual, por isso que não se processa Estado. A pena, na sentença, a pena vai para uma pessoa. Uma pessoa, ou assim, se for um grupo de pessoas, cada um vai receber uma sentença. É uma sentença própria, porque cada um vai ter uma pena. Então, vamos supor que o Lubanga lá foi julgado. Foi um primeiro caso. Só para lembrar, o Lubanga foi aquele, né, revolucionário lá da República do Congo, que ele recrutava crianças para trabalhar ali num sistema que ele criou de insurgência, é um grupo rebelde. E ele pegou crianças, meninos nossa, era uma situação muito complicada ali. Os meninos, eles ficavam até drogados, parecendo zumbi, trabalhando dentro daqueles quartéis, e as meninas eram abaixo de 15 anos, 10 anos, 9 anos, elas eram escravas sexuais dos chefes ali daqueles quartéis, então era muito complicado. O Lubanga, ele pegou 14 anos, se eu não me engano. Foi o primeiro julgamento que teve, então é um julgamento que ficou bem famoso, aí as pessoas, mas só 14 anos. Enfim, então é uma responsabilidade penal individual. Mas quais são os crimes de competência do TPI? Que a gente fala crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Mas o que são? O que configura esses crimes? O que é o crime de genocídio? Aí vai depender da interpretação da procuradora, da interpretação de vocês, para poder encaixar, porque assim, traz uma definição, mas a gente pode imaginar muitas situações aqui dentro dessas definições. Olha só. O que é considerado genocídio para o Estatuto de Roma? É a intenção de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de destruir no todo, ou seja, totalmente ou parcialmente, um grupo nacional, pessoas nacionais, um grupo étnico. Não quero essa etnia aqui no meu país. Eu quero matar todo mundo. Para mim, aqui só vai ficar essa etnia aqui. Porque tem país dividido por etnia. Enfim, racial e religioso. Cristãos tem que morrer aqui no país. Aqui só quem é do Islã vai poder viver. Isso acontece muito em vários países. A gente vive num mundo que pessoas morrem porque elas acreditam em Deus. Então, olha, assim, às vezes se a gente para pensar em algumas coisas, tem pessoas que sofrem e que morrem porque elas têm crenças. Aí vocês imaginam, né? Enfim, é muito complicado. Então, o que é genocídio? Fala-se tanto em genocídio. O que é genocídio? Genocídio é a intenção de alguém ou de um grupo de pessoas de destruir
no todo ou em parte, ou seja, totalmente ou parcialmente, um grupo de pessoas. Um grupo nacional, ou grupo étnico, ou racial, ou religioso. Se uma pessoa comete isso e fica comprovado, pelo menos a intenção dessa pessoa, o negócio já vai para o Tribunal Penal Internacional, já chega lá. E aí a procuradora, que vai, mediante uma investigação com cooperação internacional, ela vai verificar se aquela situação realmente se encaixa numa situação de genocídio ou não se encaixa na situação de genocídio. A decisão sai da procuradora. O que é considerado crime contra a humanidade? Então, vocês podem... o crime de genocídio é mais aberto. Então, permite muitas situações se encaixarem aí. Por isso que as pessoas falam muito de genocídio. Os crimes contra a humanidade já tem uma descrição mais detalhada. Considera-se crimes contra a humanidade aqueles crimes cometidos num cenário de um ataque. Tá? Então, teve um ataque. Quais crimes? Homicídio, extermínio, escravidão, deportação forçada, privação de liberdade, tortura, agressão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, em muitos países. Isso aqui, então, esterilização forçada, cortar os direitos reprodutivos, crime de apartheid, perseguições, desaparecimento forçado de pessoas. Lembra quando a gente falou sobre isso naquela aula envolvendo período da ditadura, que o desaparecimento forçado de pessoas é considerado crime contra a humanidade? Então, isso aparece no Estatuto de Roma. Atos desumanos que causem sofrimento ou afetem a integridade física e mental das pessoas, no quadro de um ataque. Todos esses crimes são considerados crimes contra a humanidade, tá? Isso é crime contra a humanidade. Mudando aqui o cenário. O que é crime de guerra? Os crimes de guerra são praticados num contexto de conflito armado. Então, aqui a gente lá a gente não fala em conflito armado, os países não estão em guerra. Aqui nós estamos falando de crimes praticados num contexto de guerra. Existe guerra naquele local que está acontecendo. E em razão desses conflitos armados, o que acontece com as pessoas? Homicídios, tortura, tratamento desumano que causa sofrimento ou violação à integridade física e mental das pessoas, destruição de bens em larga escala, obrigar prisioneiro a servir nas forças armadas de potência inimiga, privação de prisioneiros de guerra a ter um julgamento, deportação e transferências ilegais, tomada de reféns. Então, realmente a gente vê que são ações que geralmente são praticadas num contexto de guerra, de conflito armado, e essas situações acontecem, atingem civis, até militares mesmo, por ordem de alguém, e, enfim, as pessoas saem fazendo coisa louca e destrói tudo, enfim, né? Nós temos aí um horror. Isso é considerado crime de guerra. E o que são os crimes de agressão? Muito cuidado com essas questões do crime de agressão. Por quê? O Estatuto de Roma, ele não trouxe no texto dele o que se considerava crime de agressão. Trouxe o crime de genocídio, trouxe o crime de guerra, trouxe o crime contra a humanidade, mas não trouxe o crime de agressão. Aí, o que a ONU fez? A ONU, ou seja, o TPI é independente, mas teve que pegar o auxílio da ONU lá para isso aí. A Assembleia Geral da ONU publicou uma resolução, que é a Resolução 3314, e essa resolução que trouxe quais são os crimes de agressão para o Tribunal Penal Internacional poder utilizar. Foi meio que uma cooperação internacional que a ONU fez para descrever o que se considerava crime de agressão. Às vezes, os crimes parecem muito, tá? Às vezes, a própria Procuradoria, ela tem dificuldade em pegar o fato, porque às vezes o mesmo fato ele pode ser considerado tanto crime de agressão quanto crime de guerra. Então, é muito comum que nas denúncias, o mesmo fato, a procuradora descreva assim, que houve a ocorrência, que o fato configura tanto crime de genocídio, como crime de guerra, como crime de agressão. O mesmo fato pode se encaixar em 3 categorias, por exemplo. É muito comum que isso aconteça porque os crimes são muito semelhantes. Invasão ou ataque pelas Forças Armadas de um estado em outro, bombardeio, bloqueio de portos pelas Forças Armadas, utilização das Forças Armadas de outro estado após o prazo estipulado no acordo, porque até para ter guerra tem que ter um acordo.
envio de grupos armados irregulares que violem as Forças Armadas de outro Estado. Então, os crimes de agressão, eles são um pouco semelhantes aos crimes de guerra, até porque existe aqui envolvimento das Forças Armadas, aqui também tem toda uma questão que é muito semelhante aqui no contexto dos crimes de guerra, e é possível que esses crimes sejam enquadrados. Aconteceu um fato, alguém foi responsável por um fato que culminou com a morte aí de um grande grupo de pessoas. E aí a gente fica na dúvida, isso é crime de agressão ou isso é crime de guerra? Às vezes pode ser os dois. Às vezes um único fato ele pode ser configurado como crime de agressão e como crime de guerra, porque os fatos são muito semelhantes aqui. O que mais se diferencia, que a gente consegue ver, é o crime de genocídio. Aqui o crime de genocídio ele tem uma descrição um pouco mais ampla, então ele vai se diferenciar um pouco, porque se a gente parar para pensar, é possível que num contexto de guerra, alguém tenha a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo, dentro de um contexto de guerra. Então vai ser ao mesmo tempo genocídio e crime de guerra. Então, não tentem, não se preocupem assim, nossa, mas será que isso aqui é um crime de guerra? Isso aqui não existe um fato isolado considerado um só. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que um fato praticado por alguém se encaixe em todos. Olha, isso aqui é genocídio, é crime contra a humanidade, é crime de guerra e crime de agressão. Olha a gravidade disso aqui. Onde que vai pesar isso aqui? Na pena. Pode ser que venha uma pena de caráter perpétuo, pode ser que venha uma pena até 30 anos, ou de 30 anos, privativa de liberdade, ficar presa por 30 anos pelo que ela cometeu. Enfim, é na hora de dosar a pena que vai ver qual que é a gravidade daquilo que foi praticado, tá? Mas a gente agora consegue compreender quais são os crimes que são de competência do Tribunal Penal Internacional. Quando vem na nossa cabeça assim, será que esse crime ele é de competência do Tribunal Penal Internacional? Vai vir isso aí na nossa cabeça. A gente tem que ficar olhando e procurando. Ah, isso aqui vai encaixar aqui, isso aqui vai encaixar aqui, vai encaixar aqui. Enfim, a gente tem que encaixar e ver se aquela atitude, aquela ação e aquilo que está sendo omisso por parte de um determinado Estado, que não tomou providência, se encaixa numa dessas situações. Se vocês conseguem encaixar a situação aqui ou aqui, nós estamos diante de uma possibilidade de encaminhamento de pedidos de investigação para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Então, qualquer um de nós, qualquer um de vocês, sim, ninguém exige, ninguém pede, nenhuma lei, nada, exige que esses pedidos de investigação sejam feitos por pessoas da área do direito. Qualquer pessoa pode encaminhar pedidos de investigação para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Qualquer pessoa pode fazer isso. Só peço para vocês, se vocês um dia forem fazer alguma coisa, só lembrar que os idiomas oficiais do tribunal, os idiomas oficiais do Tribunal Penal Internacional é o inglês, o francês e o alemão. Então, qualquer pedido de investigação que vocês façam, não tem o espanhol lá. Não adianta. Português, nós nem mandar em português. Vai ficar lá sem ninguém nem para traduzir. Agora, e vocês, toda vez que vocês forem, eu quero fazer um encaminhamento para o tribunal, observem quais são os idiomas oficiais do tribunal. Então, tá lá, idioma oficial do tribunal, inglês, francês, alemão. Pega, escolhe aí o que vocês têm mais habilidade e monta o pedido de investigação de vocês. Esse pedido de investigação tem que narrar exatamente o que está acontecendo, o que não foi feito, e se vocês entendem que isso é um crime contra a humanidade, se isso é um crime de genocídio, se é um crime de guerra, se é um crime de agressão, enfim. E vocês encaminham o documento para a Procuradoria. Não se preocupem com a forma. Não hoje, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um pedido de investigação, como que foi feito. Se alguém um dia quiser o modelo, eu passo para vocês. Tem um livro, peraí. Tem um livro que o último capítulo dele eu publiquei como capítulo, um pedido de investigação que eu fiz para o TPI, tá? Mas foi problema envolvendo ecocídio, eu acho que tem sido. Aguenta aí. É esse aqui, ó. Direito e mineração. O último capítulo dele
é a minha petição pedindo uma investigação do caso em Brumadinho e Mariana, por crime de ecocídio. Eu publiquei como capítulo de livro. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas essa fonte horrorosa, né, que o livro que a editora colocou. Mas eu tenho essa petição que eu encaminhei para o Tribunal Penal Internacional há algum tempo, está lá em análise, para responsabilização das pessoas envolvidas no caso, na tragédia de Mariana e Brumadinho, tá? Depois, quem tiver interesse em ver, mas eu vou compartilhar. Como a gente fez com a Comissão Interamericana, eu vou compartilhar para vocês verem como que é mais ou menos um pedido de investigação, tá? Bom, primeira coisa, até aqui, alguma dúvida? A Hillary me faz essa pergunta desde quando a gente está presencial, viu? Eu não posso deixar passar, né? Ei, gente, não sei não. Me pode... É só para te ferrar, sabe? Porque eu sei que você não gosta que envolve esses debates políticos na sua aula. Gente, isso dá polêmica demais, meu povo. Isso dá polêmica demais. Foi intencional, professora, era só para fazer graça mesmo. Sei. Ela fica lá me apertando. Um dia, a gente conversa. Eu vou falar tá bom, vou perguntar no privado, aí a senhora me responde, tá? E assim, hoje é tudo tão complicado, é tudo tão polarizado, a política ficou tão polarizada, que assim, você não, se você fala um trem, se você fala um negócio, você não consegue, não sei, entendeu? É muito complicado. E política dá uma discussão, gente. Nossa, é muito complicado. É claro que a gente tem nossa opinião, óbvio que a gente tem nossa opinião, mas enfim, a gente respeita a opinião de todo mundo, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo nas aulas, que todo professor tem que fazer isso. A gente tem que respeitar. Eu sou professora de direitos humanos, eu sou a pior pessoa para dar esses conselhos. Mas a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Então, todo mundo tem uma opinião política. Todo mundo tem uma crença. Todo mundo tem suas opiniões. E o que eu acho que está faltando para as pessoas conviverem em harmonia é assim, olha, eu defendo fulano, mas a gente pode ser amigo, olha, eu defendo, a gente pode... E outra coisa, tirar essa polarização, gente, o negócio polarizou de uma forma tão complicada que às vezes é difícil até ter um diálogo, porque se você fala uma coisa, fica parecendo que você está... Enfim, é muito complicado. Mas, Hillary, eu te garanto que uma hora a gente vai ter um diálogo. A gente conversa. Não, professora, não é possível. Até o final do curso você tem que me responder isso. Eu vou te dar uma opinião, tá bom? Tá bom, eu vou querer, mas assim, pessoal mesmo, como opinião pessoal da senhora. Não vou levar como aluno, professor, vai ser como uma opinião mesmo. Beleza, a gente conversa. É muito complicado. Tá bom, sem problemas. Giuseppe, vocês vão em pontos assim que a gente quer falar a respeito, a gente quer responder isso aí, pois é muito complicado. Nossa Senhora, Deus é mais. Não, professora, mas é compreensível, principalmente como professora, né? Porque se você começar a falar certas coisas, fica muito partidário mesmo, aí a coisa fica feia pro seu lado. O objetivo não é esse de forma alguma. É compreensível, eu só falei para brincar mesmo. Eu sei. Na hora que eu vi, eu falei, lá vem. Lá vem. Nunca vou deixar passar. Não perde oportunidade. Não é conversa. Vamos lá. Vamos ter muito tempo ainda, não se semestre pela frente. Giuseppe, é complicado. Bem complicado. Povo, deu para compreender até aqui, porque eu quero apresentar para vocês um problema aqui agora. Tranquilo, professora. Até aqui deu. Agora vamos para um problema? Vamos pegar um problema aqui. A gente só vai terminar a TPI na próxima aula, tá? Vamos pegar um problema no TPI. COP21, ano de 2015. Conferência das Partes. Quem nunca ouviu falar, vão procurar saber. Porque tem a área de vocês, é o que há hoje em termos de... No nosso próximo semestre, a gente vai falar de COP21, quase que de COP21 não, de COP, que é a Conferência das Partes. Muitas vezes. Enfim, nessa Conferência das Partes,
de 2015, sai uma palavra. Isso aqui, ó. Isso aparece na COP21. Uma discussão sobre o ecocídio. Parece genocídio, né? Um genocídio ecológico. Ecocide. O ecocídio. O ecocídio foi falado na COP21 inteira. Alguma coisa precisa ser feita em relação às tragédias ambientais no mundo. Alguma coisa precisa ser feita. Ok, beleza. Foi falado lá na Conferência das Partes. A COP21 foi em 2015. Em 2016, a Procuradoria, olha quem? A Procuradoria do Tribunal emite um relatório, publica um relatório. A própria Procuradoria do Tribunal publicou um relatório e nesse relatório, a Procuradoria do Tribunal entendeu que o Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar pessoas responsáveis por tragédias ambientais. O que é ecocídio? Ecocídio é uma tragédia ambiental que causa uma destruição em grande escala de vidas, de fauna, de flora e de direitos humanos. Então, a partir de uma tragédia, não peguei tragédia, nós estamos falando de problema ambiental, não é uma poluição, não, é uma tragédia ambiental. Então, a partir de um problema grave ambiental, você tem uma destruição em larga escala. A gente pensa aqui, vamos pensar aqui, Chernobyl, se fosse lá atrás, assim, será que se encaixaria nisso aí? Aquela explosão da plataforma British no Golfo, será que se encaixaria aí? Aí a gente trouxe a questão aqui no Brasil envolvendo a mineração. Será que as tragédias ambientais em Brumadinho, que matou aquele tanto de gente, e em Mariana, que não matou tantas pessoas, mas teve uma destruição em grande escala, será que isso é ecocídio? E será que realmente o Tribunal Penal Internacional pode julgar esses casos? Porque olha só, aí vai assim. Pois é, o ecocídio, num contexto de guerra, como que ficaria essa questão do ecocídio? Até porque, Guilherme, se não me engano, a única previsão no Estatuto de Roma envolvendo meio ambiente é em problema envolvendo guerra. Se não me engano, é a única. O que eu estou querendo dizer para vocês? O ecocídio, ele não tem previsão no Estatuto de Roma. Ele não tem. O ecocídio mesmo, a destruição ambiental que matou pessoas, que deixou pessoas, assim, deslocamento forçado, porque geralmente problemas ambientais causam deslocamento forçado, talvez esse é o ponto-chave aí do negócio. Porque o que acontece? Quem quer levar um caso para o Tribunal Penal Internacional, a pessoa ela tem que pegar o caso e encaixar naquilo que está no Estatuto de Roma. Já posso dizer para vocês que o Estatuto de Roma não tem, até porque eu fiz a leitura aqui com vocês, a gente não viu muita coisa ambiental aqui, não. Não tem uma destruição ambiental, não tem ecocídio. Tem genocídio, tem crimes de guerra, tem crimes de agressão e crimes contra a humanidade. Como que a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional fez? Ela equiparou ecocídio com crimes contra a humanidade. Ela fez uma equiparação. Foi isso que ela fez. Quando saiu esse documento, foi um documento que foi publicado mesmo pela Procuradoria em 2016. Quando ela fez esse documento, nossa, mas gerou um problema de relações internacionais. Como assim? Como que o Tribunal Penal Internacional quer julgar situações que não estão previstas no Estatuto de Roma? Mas isso vai abrir um precedente muito grande que não sei o que, virou um problemão. Guilherme, virou um problema mesmo. O que aconteceu? A Procuradoria manteve, se for o caso, nós vamos julgar. Nós vamos esperar chegar aqui para nós e vamos avaliar se realmente é um caso ou não. Então, depois disso, algumas pessoas, principalmente que atuam na área do meio ambiente internacional, começaram a levar alguns casos encaminhar alguns casos para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional para responsabilizar, porque viu que o negócio não estava funcionando dentro dos países. Enfim,
E teve um advogado do Reino Unido, o Dr. Richard, que fez primeiro. Ele foi o primeiro a fazer, encaminhou um caso, e eu queria mostrar para vocês aqui, e o que acontece? Parece que a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional aceitou esse caso como sendo de competência e ia fazer o oferecimento de denúncia. Então, quando aconteceu isso, a sociedade internacional falou: Jesus do céu, o Tribunal Penal Internacional vai começar a julgar ecocídio. E isso começou a girar uma movimentação muito grande. E o Dr. Richard, ele fez um vídeo explicando como que ele pegou o gancho para construir uma petição, um pedido de investigação que pegasse lá na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. É esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Ele tem 10 minutos, mas eu acho que compensa vocês ouvirem o que ele usou como argumento e que caso que ele levou. É como se ele falasse: olha, advogados internacionais, o gancho é esse aqui. O estatuto não prevê, mas eu consegui colocar dessa forma porque eu fiz isso aqui. E olha para vocês verem o que ele conseguiu colocar lá no Tribunal Penal Internacional. Então, assim, é o único ainda, ainda é o único. Os outros ainda estão em análise para ver se vai ou não vai. Mas ele conseguiu colocar esse caso lá na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Ele conseguiu convencer a procuradora de que realmente era um caso de ecocídio, tá? Então, assim, hoje é o que nós temos de mais atual em termos de discussão de Tribunal Penal Internacional é isso, tá? Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui, peraí. Vocês estão conseguindo ver aqui? Esse vídeo? Só me dá um ok aqui. Sim, estamos. Sim, professora. O pessoal cantar aqui do lado, mas a gente vai ver o Dr. Richard falar, tá? Olha o que ele fez. This is Richard Rogers, and I'm a lawyer with the human rights law firm Global Diligence LLP, based in London. I'd like to talk to you today about environmental crimes and the International Criminal Court. And to do so, I'd like to talk to you firstly about a case that I brought for the ICC relating to crimes against humanity in Cambodia. And secondly, I'd like to say a few words about the new case selection and prioritization policy that was issued by the prosecutor in late 2016. So in relation to the case that I brought, it was on behalf of Cambodian victims, and it alleged that the Cambodian ruling elite had committed crimes against humanity against Cambodian civilians based primarily on the crimes associated with land grabbing. Now, the ruling elite has implemented a massive campaign of land grabbing, and in doing so, it had committed a number of different crimes, namely and mainly forcible eviction, murders, illegal imprisonments, and persecution. And when we first looked at those facts, we were horrified, but we wondered how we could bring those under the auspices of the International Criminal Court. And that's the first challenge that I'd like to talk to you about, because I think that the hurdles that we faced and the dilemmas that we faced may be similar to the ones that you may face in other parts of the world. The problem, of course, is that there is no international crime of environmental destruction per se. Now, it's mentioned almost in passing in the section dealing with war crimes under the Geneva Conventions. You're not allowed to intentionally destroy the environment when you're conducting warfare. The problem with that is that it only deals with situations within an armed conflict. And most of the environmental crimes, most of the environmental destruction is associated with peacetime, very often under the guise of development. And so when you think about how to bring a case, how to frame an argument legally, you need to find a hook. You need to find a legal hook.
You can't use genocide because that deals with specific intent to destroy a population of people. War crimes is not so useful because, as I mentioned, that only applies in the context of an armed conflict. And so you're left with crimes against humanity. And although that has a long list of underlying crimes that are listed in the Rome Statute, none of those mentions the environment. And so it's the challenge for lawyers and NGOs and activists is to try to find a hook, try to find a way to bring those factual issues under the umbrella of the International Criminal Court. And the way that we did that in relation to Cambodia is we looked at the forced evictions, we looked at the persecution, the illegal detentions, the murders associated with land grabbing, and we said when you look at these cumulatively, when you look at them all together, you take the human rights abuses over the last 10, 15 years, then they are so serious that they amount to a crime against humanity, that they are a widespread or systematic attack on a civilian population on the basis of a government policy. And that satisfies the elements of crimes against humanity. But of course, you also have to satisfy the underlying crime elements. And the way that we did that is we said that the mass illegal forced evictions of people from their homes and from their land amounted to forcible transfer of population. And forcible transfer of population is a listed underlying crime of crimes against humanity under the Rome Statute. So we use that as the backbone of our communication, and we added and supplemented to that the other crimes that were far less in number, but no less illustrated the seriousness of the land grabbing campaign, and those included the murders, the tortures, the illegal detentions, the persecution. And so that's the way that we crafted the legal argument and submitted that case to the ICC. Now, those of you who are interested in bringing cases before the ICC relating to environmental destruction have to find a hook. Now, if you don't have mass displacement of population, which, as I mentioned, can amount to forcible transfer of population as listed under the Rome Statute, then you have to find another way. There may be, for example, situations where there's been so much poison spewed into the river system that hundreds or thousands of people die or suffer serious injury as a result. Those types of cases may also fit under the definition of crimes against humanity, but it isn't easy. Now, there has been talk about bringing in a crime of environmental destruction. Some people refer to it as ecocide, but it's a long way off, and frankly, I don't think it's worth waiting for. What is important is to be creative about the way that you use the law, to find a legal hook, and to try to couch a case in terms that will attract the prosecutor. Now, that brings me on to the policy document that the prosecutor issued in late 2016. Now, there was a great deal of excitement about that, and I think rightly so, but I'd like to say a few words about what it does and what it doesn't do. Now, first of all, what it doesn't do is create a new law. The prosecutor can't create law. The judges can interpret but not create law. It's the state parties to the ICC who can create law. But that doesn't mean that it's not significant. What the policy said is that when the prosecutor has to choose how to use her resources, remembering that she gets 100 or more communications every year and she has limited resources. So when it comes to how to choose which case to move forward, that she will
take into account the context in which the crimes were committed and the consequences of those crimes. And what the policy says is that she will look at a number of factors to determine the gravity of the crimes. She will look at the scope, the nature, and the impact of the crimes, for example. And when she looks at the impact, the policy said that she will consider the socio-economic and environmental consequences. So when crimes are caused by or result in environmental destruction, the illegal resource exploitation, or illegal dispossession of land, then those crimes will become priorities for the ICC prosecutor. That's already a big step, and I think it's symbolic because it shows for the first time in history that an international criminal court is taking environmental consequences seriously. Now, one thing to remember about that, and this is a very important caveat, is that there has to be a crime under the statute already. You need to show a crime in order to get to the stage where the prosecutor will look at the context in which that crime was committed. In other words, if there's not a crime, then she's not even going to start to look at the environmental destruction. Now, I think it's important to be realistic about what the ICC can achieve for a number of reasons. Firstly, because it's the only permanent international criminal court. It has a mandate to deal with all the international crimes committed within its member states. That's already a massive undertaking. It doesn't use its resources particularly efficiently, certainly so far. It has a budget in the prosecutor's office alone of 40 million a year, and it doesn't achieve an enormous amount with that. And thirdly, because the prosecutor has not shown a real vision in terms of how to deal with some of the great challenges of this century. To a large extent, the Office of the Prosecutor is still dealing with traditional war crimes issues, human rights abuses that occur within the context of an armed conflict, and less so with the types of crimes that you and I are more interested in, which is crimes committed in peacetime under the guise of development. However, I don't want to be too negative because it's incredibly important to record crimes that occur that affect people in a socio-economic way that lead to terrible consequences for the environment, or illegal resource exploitation, or illegal dispossession of land. It's important those are recorded. And if you can find a way to create an argument, to couch the argument in legal terms that fulfill the elements of crimes under the Rome Statute, then it's very important to bring those to the attention of the ICC prosecutor. For no other reason apart from it will encourage her to take a more progressive look at the human rights challenges in the world in the 21st century, and to realize that many of the worst crimes are committed in peacetime, are committed by corporations, for example, or by governments under the guise of development. I have a couple of other caveats. One is that you cannot bring a case against a corporation or against the government per se. Only natural persons can be charged at the International Criminal Court. But this should be seen as a hurdle because any individual can be charged so long as the crimes meet jurisdictional requirements. So an individual business person can be charged, an individual member of a government can be charged. And that's enough because that will send a very strong message to other members of the government, to governments in other places in the world, to other businesses in that country or other countries. So that shouldn't stop you bringing cases simply because the government or the business per se cannot be charged.
That's all I have to say. It's very brief, I know. It's only 10 minutes. But I would encourage you to think carefully and creatively about how to bring cases before the ICC, to find the legal hook, and to pitch the case in legal terms that will be attractive to the ICC prosecutor, and to bring in those environmental concerns so that the case is prioritized by her. Thank you very much for listening. Bom, acho que vocês viram, né? É difícil, não é fácil. Porque o que acontece? Ecocídio não tem no Estatuto de Roma. E procurador não cria lei. É complicado. Então, o que ele fez? Ele conseguiu colocar esse caso Gamboja lá. Tá lá. Ele conseguiu, foi aceito pela Procuradoria. Vai estar tendo processo lá contra essas pessoas. E olha, pra vocês verem que é um problema de grilagem de terra, que levou a consequências gravíssimas. Então, ele teve que encaixar o fato naquelas situações de crime contra a humanidade. Então, ele usou o Estatuto de Roma. É um problema ambiental, mas ele conseguiu encaixar dentro do Estatuto de Roma, para ele conseguir. E outra coisa, a gente só vai conseguir levar esses problemas ambientais se realmente a procuradora, porque o orçamento é baixo, considerando o número de problemas que chegam lá. Então, ela tem que ver que aquele caso efetivamente é um caso que merece uma atenção do Tribunal Penal Internacional. Ela sempre se pronuncia. Se eu tivesse um orçamento maior e um corpo de procuradores maior, eu tinha uma atuação muito maior em termos de Tribunal Penal Internacional, em termos de acusação. Mas o meu orçamento é curto. E eu tenho um corpo muito curto aqui de pessoas, muito restrito de pessoas para auxiliar na formalização dessas denúncias. Então, é muito complicado. Porque se a gente pensar, nossa, mas um tribunal naquele porte, hoje tem o quê? 20 e poucos processos em andamento, poderia ter muito mais. O problema realmente é o orçamento, para que vai para a Procuradoria, e tudo sai da Procuradoria. Então, é complicado. Enfim, eu quis apresentar para vocês hoje uma situação que é uma das questões mais atuais em termos de discussão no Tribunal Penal Internacional. Eu dei um exemplo, que são problemas ambientais, mas existem outras petições chegando no Tribunal Penal Internacional pedindo a atuação. É como se vissem o Tribunal Penal Internacional como um suspiro. Gente, eu vou recorrer a vocês, porque aqui dentro não está resolvendo. É mais ou menos isso. Então, essa grande violação, esse grande número de violação de direitos humanos tem levado as pessoas a enxergar os tribunais internacionais e a procurar mais os tribunais internacionais. Por que o Tribunal Penal Internacional é tão procurado? Porque é aquele que as pessoas enxergam uma responsabilização criminal. Então, todo mundo que, quando conhece o Tribunal Penal Internacional e conhece e vê o sistema de funcionamento e vê, não, isso aqui responsabiliza diretamente a pessoa, e vê que o acesso à procuradoria é um encaminhamento de uma petição, que eu vou compartilhar com vocês, que não precisa nem da assinatura de um advogado, pode ser qualquer pessoa. Então, as pessoas querem levar para tentar ser resolvido de alguma forma. É um tribunal que existe, está lá e atende todo mundo, principalmente países que fazem parte do Tribunal Penal Internacional, tá? O nome do livro... Esse aqui. Hillary, você mora aqui em Anápolis? Dossiê Direito e Mineração. Eu sou uma das organizadoras do livro, porque quando eu fiz o pós-doc, foi em mineração, problemas de mineração. Foi até nessa época que eu fiz o peticionamento, enfim. Professora, a senhora me perguntou alguma coisa, porque deu uma travada aqui no vídeo. Se você mora em Anápolis, eu vou levar o livro lá para o escritório e você pega lá. Moro sim, professora, na hora, só me falar onde que é. Foi para o Matheus. O Matheus pegou o livro lá, não foi, Matheus? Tudo certo. Isso. Só me falar que eu vou, professora. Sim. Guilherme, se o Greenpeace hoje, uma das maiores ONGs, se quiser fazer um peticionamento perante a Procuradoria, com certeza o Greenpeace tem uma entrada maior dentro da Procuradoria do que, às vezes, uma pessoa que está lá num país e encaminha uma petição. Tem sim, ele tem um nível de influência dentro da Procuradoria. Então, se há um encaminhamento por parte dele, que tem toda essa repercussão, é um ator não estatal que tem uma projeção muito grande no cenário internacional, ele tem sim um nível de influência muito grande dentro da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Tem sim, tá?
E aí, gente, alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Tá tranquilo? Tá, eu tenho aqui comigo, porque esses livros na União Evangélica tem tantos, lá tem caixas desse livro aqui lá. Mas aqui comigo eu acho que eu tenho 2. Eu vou levar lá para o escritório, me manda uma mensagem, amanhã à tarde eu vou estar lá no escritório. Me manda uma mensagem, que aí, se eu não tiver, eu deixo lá na recepção, porque geralmente eu vou à tarde, amanhã eu dou muita aula, todo lugar de manhã, amanhã dou aula de manhã, não tem como eu ir, mas às tardes geralmente eu tô lá. Se vocês puderem ir só pela manhã, quem for pegar, eu deixo lá na recepção com a Carol, pega com ela lá, tá? Pode pegar o livro, não tem esse negócio de livro, não. Se eu tiver aqui, eu dou mesmo, tá? Dou mesmo. E é isso. Ok? Até aqui. Ok, professora, certinho. Deixa eu só ver essa dúvida do Guilherme. Então, o tribunal dá assistência a órgãos não... Não é que ele dá assistência, ele recebe as petições. O tribunal, não pensa assim, Guilherme, o tribunal é muita coisa. Pensa na procuradoria, porque tudo parte da procuradoria. É como se fosse a promotora. A procuradoria, ela recebe petições encaminhadas do mundo inteiro. Qualquer pessoa pode fazer encaminhamentos de pedidos de investigação. Ela vai receber, ela nunca vai se recusar a receber um pedido. O que ela pode fazer é, no momento, isso aqui não é prioridade, ou então isso aqui não se configura algum crime previsto no Estatuto de Roma. Vocês viram aí, a gente tem que realmente convencer a procuradora ou o procurador assistente ali que for receber aquela petição. Mas a Procuradoria do TPI é extremamente aberta a receber petições do mundo inteiro. Ele é aberto. Então, como que é? Não é o nosso pedido, o pedido do Greenpeace, o pedido meu, do Dr. Richard, não é ele que vira a ação. É o nosso pedido de investigação para a procuradora fazer uma investigação pela cooperação internacional e da procuradoria sai uma denúncia formalizada a partir desses pedidos de investigação contra uma pessoa ou contra determinadas pessoas. Deu para compreender como que funciona? Então, existe uma boa relação da Procuradoria com a maioria dos órgãos, tá? De ONGs, pessoas. Chega lá. O negócio chega lá. Eu até brinquei com isso. Gente, chega lá. Chega, vamos para as gavetinhas, chega, o povo organiza, lê. Só que, às vezes, ela quer fazer. Não tem dinheiro para fazer. Esse é o problema. E ainda tem um problema da cooperação internacional, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Que na próxima aula a gente vai fechar o conteúdo de TPI. Tem muitas questões aí para a gente ver. O ato de entrega de uma pessoa quando ela é sentenciada, como que acontece? E se um brasileiro, que aqui não tem pena de caráter perpétuo, e se um brasileiro, por exemplo, aqui é vedado, se um brasileiro lá recebe pena de caráter perpétuo, pode? Se no seu país de origem não tem? Então, são muitos pontos aí que a gente precisa estudar em relação ao Tribunal Penal Internacional, tá? Se até o momento não tem dúvidas, tudo certo, vou repetir, já recebi aqui algumas manifestações. Dá uma olhada lá nas questões do Matheus que ele colocou. Se vocês estão com alguma daquelas questões que vocês fizeram, elas foram anuladas, só me fala a quantidade de vocês, tá? Eu já recebi aqui algumas mensagens, já vi, e a gente organiza isso aí, vou tirar os relatórios, devo tirar amanhã. Então, me mandem no meu WhatsApp, para não tumultuar o grupo. Manda aqui diretamente para mim, tá? Que eu organizo isso aí na nota de vocês. Naquele caso em que um traficante foi sentenciado à pena de morte por tráfico internacional, o presidente chorou. Veremos. Então, aquele caso, Guilherme, não foi num tribunal internacional. Aquele caso foi num tribunal estrangeiro. Aquele caso foi na Indonésia. Então, não adianta, ali não adianta não. Ali vai depender muito do país. O país não entrega, ele não entrega mesmo. Não são não. A gente pode até comentar aqui, porque o nome dessa disciplina é a proteção internacional, mas quando fala internacional, é dos órgãos internacionais. Aquele caso não foi de um tribunal internacional. O tribunal internacional é o quê? É o TPI, a CIJ, os órgãos da ONU, tribunal, né? Aos sistemas de proteção, esses são internacionais. Quando é um tribunal de outro país, a gente não chama de tribunal internacional, a gente chama de tribunal estrangeiro. E como ele cometeu o crime lá, a Indonésia não é obrigada a entregar. Então tem que ter uma relação internacional muito boa para um país entregar uma pessoa que cometeu um crime
entendeu? Ali é muito fechado mesmo, mas a gente pode trazer algumas situações mais no final do semestre para estudar as relações nos tribunais estrangeiros, tá? Então, não confundir tribunal internacional com tribunal estrangeiro. O que é tribunal estrangeiro? É qualquer tribunal de outro país. Suprema Corte dos Estados Unidos, a Justiça da Indonésia, a Justiça do Paraguai. Aqui a gente está falando da proteção internacional dos direitos humanos nos órgãos internacionais. Deu para compreender? Aquela foi uma decisão local da Indonésia. Ali não entrega, não. Ainda mais a Indonésia, extremamente fechado. Pode ajoelhar lá, não entrega. E a gente já sabia. Mas, assim, tem que tentar, né? Tem até o fim. Enfim, dúvidas? Não, professora, tá tranquilo. Tranquilo, beleza. Então, se alguém quiser o livro, me fala, mas eu não sei se eu tenho muitos. Eu acho que eu tenho 2 aqui. Se for pegar, me avisa, conversa comigo aqui no WhatsApp e a gente combina, tá bom? Tem um livro aqui. De qualquer forma, eu vou compartilhar a petição com vocês, mas se quiserem o livro, tem muitas coisas, tem muitos autores aqui que escreveram sobre mineração, quem se interessa por esse assunto, tá? Vai estar à disposição de vocês, sempre. Ok, então, fim de aula, 9h01 já, 2 horas final. Fim de aula, desejo para vocês uma excelente semana, com muita saúde para todos vocês, para as famílias de vocês. E vimos lá, né, o aviso institucional, e a gente vai continuar nesse sistema remoto ainda. E é isso. Muito obrigada, Guilherme, obrigada pela presença de vocês. E um grande abraço. Fico esperando aqui no meu WhatsApp as questões, quantas questões vocês estão claras com aquele probleminha lá, para a gente poder anular e organizar direitinho, tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Noite. Até mais. Boa noite. Ninguém não mandou nada. Boa